Bom, todos sabem que a psiquiatria trata dos grandes transtornos mentais e do comportamento. Os transtornos mentais são aqueles em que há um sério déficit cognitivo, afetivo, sensoperceptivo do paciente e que afeta também o seu modo de ser, o seu comportamento. Isso traz graves prejuízos para o sujeito na sua relação com a sociedade, com o outro e também no gerenciamento de sua própria vida, seu modo de viver. Além disso, nós temos também os transtornos mentais decorrentes de fatores orgânicos, que não são tantos, mas também são incluídos na psiquiatria e também como a parte de outras especialidades médicas que concorrem com esse tipo de coisa. Exceção do transtorno de abuso de substâncias, que não deve ser considerado como transtorno de natureza orgânica, mas de natureza psiquiátrica real. Sabemos hoje que o abuso de substâncias decorre de endorfenotipos ou endorfenótipos nas grandes patologias mentais. Finalmente, nós temos um outro campo dentro da psiquiatria, que são os transtornos da personalidade, que é um assunto controverso, difícil, porque não temos muita informação sobre a natureza, a origem desse transtorno. Mas, como trazem sofrimento, esses transtornos merecem a atenção e a importância devida. Os transtornos de personalidade, como o nome está dizendo, afeta o modo de ser do indivíduo, a sua relação com o outro, com o seu grupo. Entretanto, esses transtornos não têm sintomatologia ou sinais que possam caracterizá-lo como um real transtorno mental, como uma doença mental. E por isso eles são tratados à parte e considerados como transtornos da personalidade, e não como transtorno mental. Pois bem, e o que é a personalidade? A personalidade é o modo como existimos no mundo. É a nossa identidade biográfica. Nós somos conhecidos e seremos, para a posteridade, pelo modo como nós somos. Não apenas pelo modo como nós pensamos ou pelo que fizemos, mas também como nós éramos, como as pessoas nos viam. A personalidade, portanto, é algo complexo, é o ser. Somos nós mesmos, a pessoa. E essa pessoa é um cluster, um agrupamento, um conjunto interativo de fatores como fatores genéticos, familiares, ambientes, a influência do ambiente que nós crescemos, que nós fomos criados, a cultura em que nós nos desenvolvemos e a educação. O que nós aprendemos, o que nos foi ensinado, como fomos treinados a viver e a se relacionar. Todos esses fatores afetam o desenvolvimento do sistema nervoso do indivíduo. E, evidentemente, esses fatores virão prevalecer dependendo da organização nervosa e dos fatos que se desenrolaram na vivência do indivíduo, especialmente quando ainda em desenvolvimento.
De certa forma, os transtornos da personalidade são transtornos do desenvolvimento biopsicossocial do sujeito. A personalidade ela tem algumas características marcantes que nos torna peculiares em relação ao outro. Basicamente, são o temperamento e traços, os chamados traços de personalidade. Todos nós temos traços de personalidade, todos, que se refletem na nossa convivência e na forma como nós reagimos. É uma espécie de estilo de personalidade, estilo pessoal, também chamado de tônica pessoal. São aquelas coisas peculiares que podem causar incômodo, podem ser excêntricas, mas que não afetam a funcionalidade da nossa personalidade. Ou seja, não afeta nosso relacionamento, o nosso trabalho, a nossa vida em sociedade, de um modo geral. E os traços de personalidade, eles são adaptáveis. O indivíduo pode perceber aquilo e mudar ou controlar em função daquilo que as pessoas aconselham, ou pela educação, ou mesmo pela forma como ele se vê em relação às pessoas. Ora, quando a personalidade passa a ser disfuncional, ou seja, quando marcadamente o indivíduo entra em conflito com o seu meio, com o grupo, com o trabalho, com as pessoas que ele convive, aí nós estamos diante de um problema e muitas vezes o problema decorre de uma espécie de déficit, defeito da personalidade do indivíduo. Então, nós temos aí um transtorno. Os transtornos da personalidade. Vamos ver agora, eu vou passar no slide agora, em que nós vamos conversar sobre o que é um transtorno da personalidade, de uma forma bem breve, porque certamente vocês já viram este assunto. O transtorno da personalidade é um comportamento habitualmente persistente. O que isso significa? Significa dizer que este comportamento peculiar começa no início da fase adulta e persiste ao longo da vida do sujeito. Ao mesmo tempo, ele exibe um comportamento habitualmente desadaptado. Esta palavra não é muito usada comumente em nossa língua. Desadaptado significa, na nossa linguagem coloquial, desajustado. Portanto, é um indivíduo desajustado do ponto de vista do relacionamento social e em outros setores de sua vida, e que isso é uma característica que persiste no indivíduo e que costuma se agravar nos momentos de estresse, nas situações de estresse. Entretanto, essa manifestação do ser, não exibe sinais e sintomas que sejam sugestivos de alguma doença mental. Portanto, isso distingue bem os transtornos da personalidade dos transtornos mentais e do comportamento. Notem que a persistência e o caráter
de desajustamento da personalidade não consiste em um traço, não é um traço do indivíduo, porque traço, nós já falamos, são atos peculiares, que não são considerados transtornos, e geralmente são adaptáveis, são ajustáveis. Todo mundo, todos nós temos algum traço da personalidade, um estilo de ser, uma tônica pessoal. Mas nem todo mundo tem um transtorno de personalidade. O transtorno da personalidade ocorre, geralmente, entre 1 a 6% da população geral, o que costuma ser alto na população que busca algum tipo de ajuda psicológica ou psiquiátrica. Pois bem, o segundo ponto no transtorno da personalidade é que ele é claramente perceptível. Todo mundo sabe que há algo errado com o indivíduo. Porque é muito frequente os conflitos, né, o desajustamento na convivência e também na forma como lida com certos elementos e como reage ao estresse. Por exemplo, esses indivíduos, muito frequentemente, estão encrencados com a lei ou com algum problema no emprego. Por lei, não, geralmente um processo, ou geralmente querem processar todo mundo, sempre, entendeu? Ou transgride alguma norma, recebem reclamações de trabalho e também estão sujeitos a situações afetivas descontroladas, o que gera muito problema no relacionamento familiar e conjugal. Isso é uma característica e que é facilmente detectável tanto pelas pessoas que sofrem com isso, né? O Schneider dizia uma coisa muito importante: o indivíduo que sofre de transtorno da personalidade, ele sofre. Esses indivíduos são sofredores, devido ao seu desajustamento, estar sempre em conflito e sofre com isso. E, ao mesmo tempo, ele causa grande sofrimento às pessoas com quem ele convive. Portanto, é um padrão rígido, inflexível, persistente, que acompanha o indivíduo. Caráter não adaptativo, ou seja, um caráter desajustado da maneira de ser. Para o psiquiatra, esse transtorno, o transtorno de personalidade, está sempre, frequentemente presente e, muitas vezes, o psiquiatra inexperiente não detecta ele. Muitas vezes, é um fator importante na dificuldade do tratamento, na não resposta a medicamento e dos problemas, muitas vezes, que o psiquiatra enfrenta no seu consultório e na sua prática por parte desses indivíduos. É muito mais frequente na clínica nós nos defrontarmos com a personalidade borderline ou emocionalmente instável ou personalidade instável, e também com a personalidade antissocial ou dissocial e a personalidade narcisista ou narcisística. Essas são as condições que mais chamam a atenção das pessoas e a nossa. A personalidade antissocial deve ser melhor dita como dissocial, que é o termo que a CID-11, a CID-10, a CID-11 admite. É mais correto do que antissocial, né? Porque o dissocial é aquele indivíduo que é socialmente dissonante. Quanto à personalidade narcisista ou narcisística, nós, habitualmente, a CID-10 não trata desse tipo de personalidade e ele não é muito diagnosticado em nosso meio. Entretanto, é um diagnóstico muito importante porque a personalidade narcisística
ela também é causa de frequentes conflitos. Inclusive, é frequentadora também habitual, junto com a personalidade social, do ambiente forense. O diagnóstico da transtorno de personalidade ele deve ser feito a partir dos 18 anos, quando a personalidade já está praticamente formada e o indivíduo entra na fase adulta. A partir daí, esse é o marco limite. Muitos adolescentes têm uma personalidade, digamos assim, desajustada, mas isso é muitas vezes transitório. São fases da adolescência, fenômenos de ajustamento de identidade, né? e que não deve ser confundido com o transtorno da personalidade. Então, nós diagnosticamos melhor isso a partir de 18 anos e dentro de um histórico, ou seja, o indivíduo tem que ter uma história, ele tem que ter antecedentes, né, que justifique a hipótese diagnóstica de transtorno da personalidade. E lembrando que o transtorno da personalidade pode não ocorrer sozinho, ele pode concorrer com outro transtorno ou com uma doença mental. Por exemplo, é comum encontrar o transtorno de personalidade social e personalidade instável, borderline, em dependentes químicos. Por exemplo, muitas vezes também pode ser confundido o transtorno borderline ou instável, a personalidade instável, com um episódio de um transtorno afetivo bipolar. A CID-11 de 10 utiliza o termo personalidade estável, também conhecida como personalidade emocionalmente instável, mas não é um termo correto este, né? É personalidade instável. E o DSM-5, seguindo a tradição da psiquiatria americana, chama de transtorno borderline ou personalidade fronteiriça, ou seja, aquela personalidade que você não distingue se ela é exatamente sabe, de um problema pessoal ou um problema de um transtorno mental. Os termos são, evidentemente, inadequados, mas são os que nós temos, dispomos nessas classificações da teórica. A classificação do CID-10 considera 2 subtipos. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Vamos entrar, então, na questão da personalidade instável. E vamos usar para isso a classificação da CID-10, a CID-11, que preserva esse transtorno, porque ela é, em minha opinião, melhor descrita e mais prática para o psiquiatra, para o clínico, do que a do DSM-5. Vamos ver por quê. Pois bem, vejam aqui primeiro a questão do conceito, né? Da noção. A característica do transtorno da personalidade instável é uma tendência marcante, típica, característica. É o problema principal que chega ao psiquiatra e que afeta as pessoas é a impulsividade do sujeito. Ou seja, ele age por impulso, ele não controla o seu desejo, ou seja, ele não mede as consequências, ele é como que levado, daí o termo impulso, ele é impulsionado para realizar aquilo que ele quer, que ele deseja naquele momento. O que significa essa impulsividade? Significa que ele, frequentemente, por exemplo, é movido por impulso do uso de drogas, medicações, por exemplo, analgésico, opiáceo, álcool,
sexo. E também brigas. E por que isso? Vejam que, conjuntamente, a impulsividade ele tem uma instabilidade marcante do humor. Daí porque são, muitas vezes, chamados de emocionalmente instáveis. E essa instabilidade é caracterizada por crises de ira, explosões de raiva, que o leva facilmente à passagem da emoção ao ato. Ou seja, ele tem uma explosão de ira, um aborrecimento súbito, e ali parte para a agressão, verbal ou mesmo física, o que traz muitos problemas. E isso decorre de uma peculiaridade que é muito importante conhecer. Essas explosões de ira se dão frequentemente quando eles se sentem rejeitados, ou seja, há um sentimento de rejeição muito forte nessas pessoas. Quando eles se sentem rejeitados pelo outro, pelo seu ambiente de trabalho, seu ambiente social, ou quando ele sente que o seu companheiro, seu parceiro, sua parceira vai abandoná-lo ou está indiferente, ele explode. E também quando se critica ele, a crítica ao seu comportamento, ao seu modo de ser, isso irrita muito e geralmente são esses fatores que provocam essas explosões de ira. É importante salientar isso para não confundir com a agressividade também, as explosões de ira, do dissocial ou do antissocial, né? Que decorre, né, de outros fatores. Certamente vocês já tiveram essa aula ou e verão isso no momento oportuno. As diretrizes diagnósticas, portanto, são, em primeiro lugar, a impulsividade. Tá? Ou seja, o indivíduo age totalmente por impulso, sem medir as consequências do seu ato. Ele é incapaz de adiar o seu desejo para o momento oportuno. Por exemplo, se ele quer uma coisa agora e é impossível obter, ele vai tentar obter isso de qualquer jeito. Vai chantagear, vai fazer qualquer tipo de ato, né, para obter aquilo. É como se fosse uma criança que quer a coisa e quer porque quer naquela hora. É um comportamento tipicamente infantil. Ou seja, eles não adiam, eles não percebem que não dá naquele momento, e ele então vai adiar, deixar para outro momento, quando a oportunidade for melhor, né? E ele então fará realizar aquilo que ele deseja. Segundo, e conjuntamente a isso, esses fatores estão juntos, nós temos a impulsividade e a instabilidade afetiva, ou seja, as explosões de ira, que pode ir desde a agressão até um gesto suicida ou de automutilação, como forma também de agredir o outro. Muito do comportamento suicida que nós vemos na clínica decorre desse tipo de personalidade. Consequentemente, vocês percebem claramente que esses indivíduos têm um déficit na sua capacidade de planejar seu futuro, de gerenciar o seu futuro. Porque eles são, para ele, tudo é o agora. Ele tem ele não tem um projeto de vida delineado. E quando surge é apenas um desejo súbito que ele vem por alguma razão e que depois, no outro dia, daqui a alguns 2, 3 dias, uma semana, ele desaparece, né? E assim vai vivendo, né? E os acessos de ira, que eu falei, que é muito comum, tá? E também está associada à instabilidade afetiva. Essa instabilidade afetiva, como não está dizendo, ela está no terreno dos afetos, e nós vamos ver isso mais detalhadamente quando falarmos agora a seguir dos subtipos. A CID-11 e a CID-10, né,
A CID-11 vai entrar em vigor em 2023, mas ela preserva esse item, né? O transtorno da personalidade instável é dividido em 2 subtipos. Isso é muito importante. Como eu disse, a classificação da CID-11, CID-10, ela é muito prática para o psiquiatra que está na frente de batalha, né? Está na frente da clínica, está no serviço médico, né? Em contato direto, né, com a população. Os subtipos são o tipo impulsivo e o tipo borderline. Você veja que a CID-10 ela separa a personalidade instável em 2 tipos, né? E isso facilita bastante o diagnóstico, tá? O tipo impulsivo ele está absorvido na personalidade borderline do DSM-5, conforme nós veremos, tá? Mas a separação desses 2 tipos eu acho importante porque isso pode ser significativo no planejamento terapêutico, na conduta terapêutica que o psiquiatra terá com o seu paciente. O tipo impulsivo, o nome já está dizendo, né? Já é bastante claro, né? Predomina a impulsividade e a instabilidade emocional. Ou seja, é aquele indivíduo com quem tem acessos de violência, né? Comportamento ameaçador, tá? E, como eu disse antes, ao menor sinal de rejeição, de abandono ou aquelas críticas, tá, que irritam bastante eles, a crítica à sua pessoa. Isso é muito comum, esse tipo de coisa. As personalidades são muito agressivas, né? Mas vejam bem, há uma distinção com a personalidade dissocial, tá, em relação a esse comportamento. Nós vamos ver depois, brevemente, quando falarmos do diagnóstico diferencial. O tipo borderline, né, é o tipo clássico, digamos assim, né? A instabilidade emocional domina o quadro. Ela domina completamente o quadro. Eles têm perturbações com a sua autoimagem, nos seus objetivos vitais e nas suas preferências, ou seja, ele não tem uma distinção de gênero. Podem ser, por exemplo, ter experiências heterossexuais, podem ter experiências homossexuais, e eles não se definem em relação ao gênero. Muitas vezes predomina um tipo em função do grupo que ele participa. Em relação à sua autoimagem também, essas pessoas têm uma péssima julgamento de si, né? De sua pessoa, do seu modo de ser, se sentem fracassadas, porque, de fato, o seu modo de ser trazem muitos problemas para elas de relacionamento e para as pessoas conseguirem, às vezes, uma posição ou algo, é preciso ter conhecimento, é preciso ter afinidade, aquela coisa toda, né? E com essas pessoas que têm muita dificuldade de relacionamento, né, elas sentem a repercussão dessa dificuldade como fracasso pessoal. A característica também muito marcante, principalmente, né, para o psiquiatra experiente que desenvolve bastante empatia com os seus pacientes, e a empatia é muito importante no diagnóstico dos transtornos da personalidade. É o sentimento de vazio que essas pessoas têm, né? Isso é perceptível na clínica, né? Esse sentimento de vazio, de inadequação, de algo que falta, de não se sentir preenchida, de sentir um fracasso, ou seja, aquela falta de perspectiva, né? Ou seja, é uma personalidade dominada pela angústia, né? Pela petite peur, né? E esse sentimento persistente de vazio. Consequentemente, em função desse sentimento, dessa inadequação, eles sofrem muitas vezes uma depressão que é reativa, ou seja,
não é o quadro da depressão maior ou da depressão bipolar. Como eu falei, essa síndrome depressiva, que é reativa, é frequentemente acompanhada de ideação suicida, mas nem sempre, porém pode acontecer, acompanhada de gestos suicidas. Né? Essa experiência é de curta duração, porque a frustração passa e o indivíduo modifica o seu quadro. E acontece sempre que ele está experimentando aquele sentimento de rejeição, de abandono, de crítica, e que ele fica remoendo aquela coisa, fica revoltado por algum tempo, mas depois, quando passa, quando amortece aquele estado afetivo, a queixa desaparece. Por isso, o uso de antidepressivos geralmente não funciona com tais pessoas. Ou seja, muitas vezes o psiquiatra diagnostica apressadamente uma depressão, prescreve um antidepressivo, o paciente não reage, não responde à medicação e abandona o tratamento pela simples razão de ter sido um sintoma meramente reativo e que depois desaparece. Algumas vezes, eles fazem uma reação psicótica, um quadro psicótico reativo. E os antipsicóticos costumam funcionar porque a ação geralmente é rápida e corta os sintomas. Mas também, como eu falei, são quadros reativos. Entretanto, esses indivíduos são frequentemente como é que se diz, clientes de emergências, né? De telefonema no meio da noite para o psiquiatra, para o médico, entendeu? E também de gestos suicidas, que eu vou falar posteriormente, que realmente traz um grande transtorno para todo mundo, inclusive para o psiquiatra. Bom, é uma característica os relacionamentos intensos, aquelas paixões loucas, né? Que se acompanha de grande paixão e, ao mesmo tempo, ódio, se não é correspondido. E esse paciente oscila entre paixão, euforia passional e um ódio intenso que leva, muitas vezes, a uma depressão e até mesmo a ideação suicida, e que é confundido com o transtorno, um episódio de transtorno afetivo bipolar. É preciso estar bem alerta para isso, e isso é muito importante, a história desse paciente. Uma história bem tomada, bem cuidada, com a história pregressa, com possivelmente o testemunho de familiares, do cônjuge, do companheiro, ou tudo, enfim, que possa dar material para o psiquiatra fazer a sua avaliação. Essas pessoas, o borderline, né, têm nos seus relacionamentos constante crise emocionais. O relacionamento se torna aquilo chamado de um inferno, como o companheiro ou a companheira chama, né? Um verdadeiro inferno. Né? E isso gerado não somente por essa constante solicitação da presença do outro, de exigência de compartilhar cada detalhe, cada coisa que aconteceu durante o dia, de não suportar a ausência do outro e de se sentir ou imaginar que o outro pretende abandoná-la. Então, é aquela explosão terrível, entendeu? De agressividade, de autoagressividade, de automutilação, de gritos, e que muitas vezes vai terminar isso na delegacia da mulher ou numa queixa do vizinho, essa coisa toda. E isso com relativa frequência dentro do relacionamento. Há uma chave muito importante aqui que o psiquiatra nunca deve esquecer. Essa personalidade não
suporta o abandono. Ela fará tudo e, ao mesmo tempo, irá sabotar totalmente toda a relação devido a esses fatores que eu acabei de falar, né? É aquela coisa, ruim com tu, pior sem tu, como diz a música popular, né? Mas não se trata de um relacionamento, como diz outra música, entre tapas e beijos, né? Porque muitas vezes esse tipo de relacionamento, as pessoas se entendem e se dão muito bem. É um relacionamento de muita agressão, de muita chantagem, que torna impossível a convivência e que leva, inevitavelmente, a transtornos, como eu já falei, transtornos depressivos, tentativas de suicídio, às vezes você tem suicídio, né? E também episódios psicóticos, né? E essas alternâncias de paixão intensa e ódio intenso que se alterna, às vezes, no mesmo dia, bastando um pequeno gesto, uma pequena pista do outro. Isso, basicamente, caracteriza o transtorno da personalidade instável, a personalidade impulsiva e a borderline. Veja que a personalidade borderline ela é muito rica, é o colorido afetivo, dramático, muito intenso, muito grande. E vocês percebem que esse tipo de personalidade ela predomina sobre o tipo impulsivo. O tipo impulsivo muitas vezes está presente dentro dessa personalidade, mas é mais rica. Então, mas essa classificação desses dois tipos é muito prática, porque é possível fazer uma distinção em termos de história, do histórico do paciente, né? E de ver quais são também outros fatores que estão prevalentes, né? Entendeu? Isso ajuda o diagnóstico e pode ajudar também o planejamento terapêutico. Vamos agora ver como o DSM-5 percebe esse tipo de personalidade. Bom, aqui está o transtorno da personalidade borderline do DSM-5. O DSM-5 ele traz não somente o seu próprio código, aqui 301.83, dos transtornos, e ele também acrescenta o código da CID-11, da CID-10, no caso, 60.3. Pois bem, vocês podem observar aqui que essa classificação ela reúne os dois tipos. O indivíduo aqui, você tem 9 características estatisticamente determinadas, né? E o valor estatístico decresce do item, do primeiro item para o seguinte, né? Ele determina a ordem dos itens, ou seja, é um critério meramente estatístico. Enquanto o critério da CID-11 ainda preserva algo da psicopatologia, né, o DSM-5 abole completamente a psicopatologia e substitui por critérios estatísticos, o que gera muita confusão, porque essas categorias são unidimensionais, a do DSM-10 também é, mas elas, por serem unidimensionais, essas categorias costumam se superpor umas a outras. Então, quando vocês usam, por exemplo, a classificação do DSM-5, será mais provável que você encontre superposição de dois tipos de transtorno de personalidade, né, do que a CID-10. Pelo menos é o que eu percebi na minha experiência. Mas veja, aqui continua, né, aquelas características, né? Veja como ele junta aqui os dois subtipos, né, que nós temos na CID-11, né? Instabilidade nas relações, né, autoimagem e afetos, e impulsividade acentuada, certo? E aqui inclui a noção universal dos transtornos de personalidade. Início da vida adulta, ele está presente em vários contextos.
O diagnóstico estatístico, a conduta do CM5 é a partir desses elementos estatísticos que são selecionados através de testes, né, de fator, né, de análise fatorial, né, eles colocam todos aqueles que eles encontraram como relevantes e consideram o diagnóstico com base na história clínica, porque sem essa história é impossível o diagnóstico, e a presença de pelo menos 5 dos itens desses 9 aqui. Tá? Destaca-se o primeiro item, tá? E o segundo item, que são muito importantes. Né? Aquele que o esforço desesperado para evitar abandono real ou imaginário, ou seja, aquilo que nós falamos do subtipo borderline da CID-10, né? Da CID-11. Ou seja, essa pessoa não pode ficar sozinha. Por mais que seja destrutivo o relacionamento, ela precisa daquele relacionamento. É o modo de vida dela, viver em total conflito. É uma forma de vida que subsiste, cujo oxigênio é um conflito permanente. Né? Pois bem, abandono. Essa é a chave da personalidade borderline. Né? O medo terrível do abandono. E, ao mesmo tempo, um relacionamento destrutivo, devido à total necessidade, devido àquela sensação de vazio. Essa pessoa tenta trazer o outro para si, como se precisasse dele, como uma espécie de âncora para viver. Ao mesmo tempo, essa pessoa tem que estar dentro dos seus critérios totais, né? Porque a mínima crítica dessa pessoa, ou ao mínimo enfado ou chateação dessa pessoa, vai resultar em explosões de ódio, entendeu? Ou de amor intenso de essa pessoa, pela sua idealização. Né? E aí vem todo aquele conflito que nós falamos, com as chantagens e tentativas de suicídio, automutilação, chantagens, agressão, delegacia, processo, aquela coisa toda. O segundo item, né, observe, um padrão de relacionamento interpessoal instável e intenso, caracterizado por alternância entre extremos, como eu falei agora, né? Paixão imensa seguida de ódio intenso, ou seja, idealização de um amor profundo, tá? De que é desejado, de que aquela pessoa é o amor de toda a vida, né? E, ao mesmo tempo, aquela pessoa, no ato seguinte, desvaloriza, né? Se desvaloriza, se sente desvalorizado para o mínimo gesto da outra pessoa de independência ou de uma opinião diferente, ou até mesmo de uma excessiva solicitação. Né? E a questão da perturbação da identidade, ou seja, essa pessoa tem uma autoimagem muito deficitária, né? Se sente fracassada, não se sente desejada, né? Sempre muito crítica consigo, quer dizer, é o que em psicologia se chama, que é um termo não muito correto, né? Chamada baixa autoestima, né? Que é um termo que não é muito adequado em psiquiatria, né? Mas é mais ou menos isso. Né? E aí vem os outros fatores, né? Que nós falamos aqui, impulsividade, e essa potencialmente autodestrutiva, aquelas coisas que eu já falei, né? A irresponsabilidade em relação a se atirar as drogas, ao álcool, ao sexo desenfreado, né? E também há um comportamento suicida, que não deixa de ser formas, né, de comportamento de autoagressão. Bom, e por aí vai, né? Recorrência de ameaça, suicídio, isso é sempre uma constante, isso, instabilidade, etc. O sentimento de crônico vazio. Isso aqui é muito importante, mas esse é o tipo da característica que só por empatia o psiquiatra vai detectar imediatamente naquele paciente. No discurso daquele paciente, né, ele vai detectar. É muito importante o diagnóstico empático, né?
quanto mais experiência o psiquiatra tem, mais ele é capaz de diagnosticar, né, muitas vezes, diferenciar um diagnóstico sutil por pura empatia. Né? É muito importante isso. Por isso é fundamental que para o psiquiatra ele ter uma supervisão no começo, né? Ter uma boa introspecção, né? Bom insight, né? Na clínica. Não basta a teoria ou a psicopatologia teórica e tampouco essas classificações que são ateóricas. Né? Isso é muito importante. Não confundir empatia com amor, nada disso. Né? O paciente é sempre um paciente. Né? E quando o psiquiatra é empático, o paciente sente isso, né? E ele se sente seguro, ele se sente que está nas mãos de realmente um profissional que se interessa por ele. Né? Ele sente essa coisa e reage a isso positivamente. Um paciente jamais pode se transformar num amigo, uma amizade, ou, na pior de todas as hipóteses, há uma relação amorosa, que é algo muito patológico para o psiquiatra e do psiquiatra. Né? Amizade, paciente que se torna amigo, o psiquiatra deve recomendar outro colega e não tratar mais desse paciente, porque geralmente leva a erros desastrosos. Né? Então, a empatia é que é o elemento fundamental do psiquiatra, né? Além da sua experiência e conhecimento. E aqui nós chegamos aqui aos últimos itens, que tudo aquilo que nós já falamos. Raiva intensa, inapropriada, ou seja, não há justificativa para aquela raiva. Isso aqui, na verdade, são chamadas explosões de ira sem razão. Né? Aquela coisa que você fica atônito. Pô, não tem razão nenhuma para essa pessoa ter tido essa reação. Né? É o que se chama em inglês de overreact. E ela, como ela tem dificuldade de controlar seus impulsos, né, essa personalidade, o desastre é sempre anunciado. Né? E o item 9, aí se chama de ideação paranoide transitória, né? E algumas vezes sintomas dissociativos, vocês vão encontrar na clínica da personalidade borderline transtorno de despersonalização. É comum se confundir, né, com o transtorno de personalização um sintoma dissociativo dentro desse quadro da personalidade. Elas podem fazer um transtorno de despersonalização, um transtorno, pode fazer uma parálise de sono frequente, principalmente nas épocas de estresse. Essas pessoas estão sempre entrando em estresse devido a essa questão que eu falei para vocês, essa instabilidade. E esse item mostra uma coisa que está incluída na clínica. Né? O DS, a CID-10 não comenta isso, porque subtende-se, né, que essas reações paradoxais que a pessoa tem, que de repente está amando e subitamente passa do amor para o ódio intenso, né, isso decorre de uma desconfiança, de ideações paranoides, né, de pensar que, devido a um gesto ou uma palavra que o companheiro falou, né, ele está, na verdade, com a intenção de abandoná-la. Né? Isso realmente é um quadro muito tipicamente semelhante a uma ideação paranoide. Né? Mas ela é constitutiva dentro dessa personalidade. Ela não é um sintoma típico de um quadro mental, né? De um transtorno mental, ou seja, em que a característica, o sintoma, ele é persistente, né? Ele é recorrente, né? O suficiente para você diagnosticar um transtorno paranoico. Então, daí essa observação de ideação paranoide transitória. Na verdade, esse sintoma está sempre presente em tudo isso aqui, entendeu? E é esse sintoma que leva, muitas vezes, provoca aquelas crises súbitas de ódio, tudo de tentativa de suicídio, automutilação, agressão, né? E que pode concorrer também, né, dentro desse estresse intenso, a dissociações, frequentemente despersonalização, tá? Paralisia do sono, desrealização são mais frequentes.
É importante agora assinalar o seguinte. Primeiro, segundo vários estudos epidemiológicos, a personalidade borderline, estou usando aqui a designação do DSM-5 como instrumento epidemiológico, né, dentro desse diagnóstico. O DSM-5 considera a incidência de transtorno na população geral de 2 a 6% aproximadamente. Ou seja, 2 a 6 pessoas em 100 apresentarão esse transtorno. No diagnóstico do DSM-5. Já na clínica é diferente. Na clínica, esse transtorno sobe para acima de 10%. Tá? De 10% a 20%, vocês vão ver isso na clínica. E nos serviços de atendimento psiquiátrico mesmo, assim, onde há pacientes da assistência, já uma assistência hospitalar, né? Uma assistência mais presente de pacientes com transtornos mentais, isso sobe a concomitância, vai subir para entre 20% a 30%. Tanto a classificação da DSM-5 quanto a CID-10 denotam que o transtorno é mais frequente em mulheres do que em homens. Um estudo mostra que encontrou que a proporção de 2 mulheres para 1 homem. Não estou considerando aqui, vejam bem, só estou considerando os 2 gêneros que são usados epidemiologicamente, né? Até agora. Enquanto outros estudos encontraram que 75% incide em mulheres. Então, vocês vejam que há uma diferença, né? Mas as duas, em conjunto, mostram que essa incidência é maior em mulheres. Na minha experiência, quer dizer, minha experiência não é epidemiológica, evidentemente que é uma experiência clínica, né? Eu acho, na minha experiência, eu acho que não há tanta diferença assim, não. Eu tenho encontrado tantos pacientes, principalmente naqueles com histórico de dependência química, né? Tanto masculino como feminino, eu tenho encontrado mais ou menos na mesma proporção. Mas isso não é um estudo que autorize a afirmar o que eu estou dizendo. É o que eu tenho visto na minha experiência empírica. Mas, se vocês forem na literatura, vocês verão exatamente o que eu falei. Quero alertar vocês o seguinte, para a distinção no diagnóstico entre personalidade borderline, principalmente do tipo impulsivo, e personalidade dissocial, que o DSM-5 chama de antissocial, tá? E o diagnóstico de personalidade narcisista, que não é discutido aqui em nosso meio, mas que vocês, na minha opinião, deveriam estudar um pouco melhor esse personalidade e aprender mais sobre ela. Tá? Na clínica, qual é o principal chamado assim, para a clínica? Né? No transtorno de personalidade instável, é o histórico de relacionamento instável. Aquela história de depressão que tem por trás dela uma queixa muito rica de uma dificuldade de relacionamento, de briga, né? Também na reação psicótica. Então, a história é muito importante, né? Aí a história para perceber que na queixa daquele paciente, daquela paciente, ou daquele paciente, por trás daquela queixa, está todo um transfundo riquíssimo, né? De dificuldade de relacionamento, de uma depressão ou de uma crise psicótica, decorrente de brigas, né? De problemas de relacionamento, de abandono, né? Etc. E, muitas vezes, com ideação suicida e até, às vezes, uma tentativa de suicídio.
Esses pacientes procuram frequentemente emergência, tá? E atendimento médico geral, devido às somatizações que é muito presente nos borderline, e também, e por isso é hipocondríaco, né? Estão sempre preocupados com a coisa, sentem uma coisa, já está sentindo isso aqui. Isso faz muitas vezes que busquem automedicação, né? Etc. Então, pacientes que somatizam frequentemente, para o clínico geral, por exemplo, no emergência, aqueles habituês, né? Muitas vezes esconde ali uma personalidade instável, né? Um efeito da somatização, e a hipocondria, que é aquela coisa de procurar o clínico, olha, eu estou sentindo isso, eu tive problema menstrual, assim, assim, assado, etc, etc. Ou seja, o médico empático ele vai perceber rapidamente isso aí. É muito típico isso. E a questão da idealização suicida, que está muito presente, muitas vezes vai exigir medidas, né? Às vezes até de hospitalização, tá? Para acompanhar esse paciente durante aquela fase, que algumas vezes pode sim ser bem sucedido a tentativa de suicídio. Tá? Então, isso é um risco presente nessa personalidade. Como eu já falei, né, as drogas têm pouco efeito, né, na clínica, né? A questão bem mesmo é o acompanhamento, a psicoterapia de apoio desse paciente e medicação sintomática somente o mínimo necessário e por breve tempo, né, para mitigar os sintomas. Agora eu quero alertar a vocês de um grande perigo ao lidar com essa personalidade, especialmente o psiquiatra inexperiente ainda com esse tipo de paciente, né, e frequentemente a paciente, né, ela, na sua instabilidade amorosa, afetiva, na sua pouca distinção exatamente de seus sentimentos, ela busca um médico e irá tentar vincular o médico, ou seja, irá exigir toda a atenção do médico. Se o médico se atrasa na consulta, ela pode fazer um escândalo, vai mandar muito WhatsApp, e-mail para o médico, né, que não deve responder somente se for pertinente do ponto de vista profissional, deixando sempre bem claro para o paciente, que ele está fazendo psicoterapia dessa paciente, né, que as suas ansiedades serão trazidas para as sessões e discutidas nas sessões marcadas, né? E, assim mesmo, pode haver chantagem, como telefonema no meio da noite, familiares, dizendo que vai tentar o suicídio, está ameaçando o suicídio, e que vai, se o psiquiatra permitir, vai invadir toda a sua vida e vai reproduzir nele o modelo da do seu transtorno. Tá? E não raramente pode partir para processos para o psiquiatra. Como a ideação dessas pessoas não são muito ajustadas, né? Ela pode idealizar que o psiquiatra está apaixonado ou que está fazendo propostas, aquela coisa toda, e isso pode resultar em processo. Ou pior, se ela sente que o psiquiatra não está lhe dando atenção, né, ela pode fazer um gesto suicida, ir para um hospital, ser atendido numa emergência suicida, e, com isso, mobilizar toda a família contra o psiquiatra, como sendo o culpado daquela coisa. É um grande transtorno. Por essa razão, o psiquiatra deve estar bem consciente do seu diagnóstico, com quem está lidando e quais são, e não permitir, sob hipótese alguma, a vinculação dessa pessoa na clínica, como se o psiquiatra fosse seu amante ideal. É muito importante isso, deixar bem claro e conduzir com profissionalismo e isenção a conduta. Se o psiquiatra acha que não está em condições de suportar esse tipo de situação, ele deve encaminhar a paciente para outro psiquiatra que tenha experiência com o trato desse tipo de personalidade, ou, se ele pretende continuar o tratamento, ter uma supervisão com algum outro colega. Né? A diferenciação
com o transtorno da personalidade dissocial, aqui na coluna central, aqui, é, é puramente da história, dentro da história. Né? A personalidade dissocial é um infrator contumaz, isso é muito típico. Né? O indivíduo está sempre com um problema no emprego, né? Ele está sempre sendo despedido do emprego, o casamento está sempre em crise, ele muda de companheira, etc. Né? E tem um comportamento agressivo, não somente com o companheiro ou companheira, e também com os filhos. Né? E, geralmente, o abuso infantil, o abuso de crianças, né, tem essa personalidade como o abusador. É muito peculiar na clínica ele buscar o médico, tentar enganar o médico, né, mentir, criar sintomas, inventar histórias, né, para conseguir uma receita, seja de um opiáceo ou de um benzodiazepina. São típicos também abusadores de drogas, como borderline também. Mas a manifestação dele, enquanto o borderline é a manifestação do estado emocional, que o psiquiatra é induzido, às vezes, a passar um tranquilizante, né, um hipnótico. Né. O antissocial, o dissocial, ele vai com uma queixa já direta para induzir a prescrição do tranquilizante, do opiáceo, né, por o caso. Né. E quando ele é confrontado, quando você confronta ele, o psiquiatra confronta ele, você percebe e confronta ele, quando ele não faz aquilo que ele quer, entende? Ele se irrita. É muito comum, às vezes, partir para a intimidação, etc. Portanto, é bastante claro, né, essa distinção entre o dissocial, o antissocial, e o instável, o borderline. Ele, como caracteristicamente, ele tem uma baixa autoestima e isso pode ser utilizado, aproveitado na terapia, trabalhar essa questão com ele. Sabe? E o tratamento é muito difícil. O borderline é um tratamento muito difícil, é muito estressante, às vezes, para o paciente. E é preciso muito tato, muita paciência e, ao mesmo tempo, muita neutralidade do terapeuta, do psiquiatra, a lidar com essa personalidade. O dissocial, como ele está sempre enfrentado com a lei ou com alguma coisa, ele está sempre sendo processado ou sofrendo um tipo de substância, ou cometendo uma infração, etc. Né? Muitas vezes, quando ele é processado e perde o processo, é preso, né? Ou tem que pagar alguma coisa, né? E se é um abusador, né? A questão de ir em frente e tirar a custódia das crianças dele, é muito, muito importante. Essas pessoas geralmente se tornam mais permeáveis à terapia e podem desenvolver um certo autocontrole. Já a personalidade narcisística também, eu não vou falar aqui porque é pouco conhecido isso aí, mas que eu considero muito importante, tão importante quanto o dissocial, especialmente em ambiente forense. Né? Mas o que eu quero salientar aqui, né, é o seguinte: essa distinção não é difícil. Algumas vezes, o dissocial e o borderline podem se superpor, mas por falta de uma informação, de uma história melhor investigada. Né? De modo que este é o quadro geral do transtorno da personalidade borderline, que é comum em nosso meio, em todo mundo. O psiquiatra irá se defrontar sempre em sua prática com essa personalidade, né? E pode confundir o diagnóstico, pode trazer alguns problemas, etc. Então, o conhecimento e o manejo adequado, né, dessa personalidade, muitas vezes, pode trazer benefícios, né, no sentido de tentar fazer essas pessoas aprenderem alguma coisa sobre elas e como é possível ela manejar
algumas de suas dificuldades. O grande problema com o borderline é que ele não tem saída, mas com paciência, né, eles possam ter algum entendimento e uma certa capacidade de mitigar o seu sofrimento. Discute-se que essa personalidade, tanto a borderline, assim como a dissocial, elas tendem a arrefecer com a maturidade. Ou seja, a personalidade borderline, na maturidade, ela tende a se tornar menos intensa, né? E muitas vezes pode acontecer que essas pessoas consigam manter um relacionamento estável, especialmente quando o companheiro é um indivíduo apoiador e muito compreensivo, né? E estabilizar a sua vida, conseguir seus ganhos sociais, né, laborativos, né, e terminar uma vida com tranquilidade. Evidentemente, os sintomas, né, a reatividade é muito mais intensa no início da fase adulta. No adulto jovem, né, ou seja, no seu esplendor da idade, da sua sexualidade, né, da sua vitalidade, né, essa instabilidade se torna mais frenética, mais intensa, né, causando muito prejuízo à vida dessas pessoas, né? Ou seja, essa fase de construção, de realização vital, né, é seriamente prejudicada pela sua forma de ser. Então, é esse o aspecto do transtorno da personalidade borderline, como de todos os transtornos da personalidade em geral, né, que tem essas características. A diferença está na sua forma de ser, de reagir, de perceber o mundo, ou seja, basicamente na sua cognição, afetividade, né, e controle de impulso. Portanto, creio que essas noções são suficientes para estimular os que estão se atualizando nesse curso, né, nesse fascinante campo da psiquiatria, hoje muito discutido, um campo em aberto. Nós não sabemos ainda exatamente por que isso acontece, né, e não temos ainda uma ideia, do ponto de vista neurobiológico, genético, né, cultural, de como se forma em equilíbrio com o seu ambiente biopsicossocial e funcional, ou seja, uma pessoa que funciona dentro da sociedade e das relações familiares e laboratórias. Portanto, era isso que eu tinha a falar e agradeço a sua atenção. Obrigado.